A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós estamos aqui para, com muita alegria, iniciarmos mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. A revista está aqui em minhas mãos já, acredito que você também já está com a sua. Antes de nós iniciarmos, eu vou fazer indicações de alguns livros que você pode estar buscando adquirir, dentre tantos outros, que nós vamos estar utilizando nesse trimestre. Acredito que são livros muito úteis para o nosso desenvolvimento e a ampliação do nosso entendimento sobre o estudo. Lembrando que, da mesma forma que fizemos no trimestre passado, onde nós estudamos sobre Jó, nós continuaremos disponibilizando os slides que nós utilizamos aqui em nossas aulas, lá no canal do Telegram. Você pode entrar lá e baixar, tá bom? Então, tá aqui a nossa revista. Antes de nós darmos continuidade, eu quero indicar para você alguns livros aqui. Eu recomendo muito esse livro aqui, que é bem antigo. Esse meu livro aqui, ele já me acompanha há um bom tempo, Teologia Sistemática Pentecostal. Ele é bem introdutório, bem simples, diante de outras teologias sistemáticas, obviamente, mas eu recomendo muito, principalmente no que diz respeito aqui à doutrina da pneumatologia, ou paracletologia, como comumente alguns chamam, que é a doutrina do Espírito Santo. São teólogos brasileiros, e nós temos muito orgulho de ter isso em nossas mãos, Nós temos que dar crédito à teologia brasileira. Esse livro aqui ele já está bem velhinho, porque foi um dos primeiros livros que eu comprei quando eu comecei a estudar teologia, e é muito bom. Eu recomendo para você que está começando, quer se aprofundar um pouquinho e quer começar, eu recomendo muito Teologia Sistemática, e muito do que nós vamos estar falando aqui é extraído desse livro aqui também, tá bom? Um outro livro que eu recomendo para você, sobre o Espírito na Igreja, do Craig S. Skinner. Esse livro muito bom também, da editora Vida Nova. Ele vai abordar justamente sobre essa questão, como que o Espírito Santo trabalha em nós. Esse livro aqui ele tem um diferencial, porque ele conta alguns testemunhos reais de que ele viveu, a experiência com o Espírito Santo, o falar em línguas, o poder, os dons que ainda permanecem, o que a Bíblia ensina sobre os dons. Então ele vai trabalhar justamente sobre essa questão dos dons. Em aulas futuras nós estaremos estudando sobre os dons, e é muito importante que você tenha, tá bom? Esse livro aqui eu recomendo muito. Um outro livro que eu acho muito necessário é também do Craig S. Skinner, que é o Espírito nos Evangelhos e em Atos. Esse aqui é um pouquinho mais acadêmico, ele tem bastante nota de rodapé. Por exemplo, você pode ver aqui, isso aqui é o texto do livro, isso aqui é nota de rodapé. É um pouquinho mais acadêmico, mas é muito profundo. Ele vai abordar o método em que o Espírito Santo trabalha ou se revela nos Evangelhos e no livro de Atos. Pureza e poder divino. Ou seja, a sinopse do livro. Pureza e poder divino vai falar que o papel do Espírito Santo, como o próprio nome já diz, Espírito Santo, ele vem com uma finalidade de nos santificar, mas também com a finalidade de nos capacitar para a obra a qual o Senhor nos chamou. Deixa eu estar lendo aqui algumas questões para você. Ele vai, por exemplo, o primeiro capítulo aqui vai falar sobre o espírito de pureza e de profecia no judaísmo antigo. Então você pode ver a segunda parte do livro, que já vai estar na página 80. Ele vai abordar o Espírito Santo em Marcos 1, 9 a 11, falando de Jesus como aquele que traz o Espírito. Então eu recomendo muito esse livro aqui, do Craig S. Skinner. O livro tem basicamente aí 320 páginas. Um outro livro agora da CPAD, que eu amo esse livro aqui, do Stanley Orton, teólogo pentecostal, e ele vai falar do Espírito Santo em toda a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Então ele vai mostrar como que o Espírito Santo trabalhou ou atuou em Gênesis, em Êxodo, no livro de Números, nos Juízes, o Espírito Santo na igreja, os dons. Então ele vai abordando o Espírito na igreja. Eu acho muito interessante esse livro do Stanley Orton, muito bom, muito maravilhoso. E para mim não me delongar mais, esse livro aqui da editora Reflexão, Falar em Línguas, um estudo sobre o fenômeno da glossolalia, livro de Zwinglio Rodrigues.
livro aqui muito bom, onde nós vamos também nessa revista abordar o tema, como nós vamos ver logo a seguir, sobre o dom de falar em línguas. Então são livros que eu recomendo, tem muitos outros, mas acho que esse aqui já dá para dar uma orientação e um up, né, no preparo da nossa revista. Então, gente, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, é muito importante. Algumas pessoas assistem, mas se esquecem de deixar o joinha, de compartilhar. O crescimento do nosso canal depende muito do seu compartilhamento. Você faz parte do nosso trabalho aqui do nosso canal, você faz parte de tudo isso que ocorre quando você compartilha com outras pessoas. Compartilhe no seu grupo do Telegram, se você tem, no WhatsApp, no Facebook, você nos ajuda muito, amém? Vamos orar e então nós iniciamos essa aula tão maravilhosa, falando em primeiro lugar sobre a revista, sobre o comentarista dessa revista, e então entraremos na aula propriamente dita. Oremos. Senhor amado, graças te damos por chegarmos mais uma vez em mais um trimestre, e desta vez encurvamos a nossa cabeça e o nosso coração em reverência, porque estudaremos sobre a pessoa bendita do Espírito Santo. Pai, que Ele próprio venha iluminar o nosso coração, nos inspirar, nos dar entendimento da Tua santa, bendita palavra. Ó Pai, em nome de Jesus, da mesma forma que o Senhor tem dado crescimento à escola dominical do meu irmão, da minha irmã, que o Senhor o sustente, a sustente. Eu sei que no meio da caminhada é desanimador, Pai, é frustrante em algumas situações, mas que a Tua boa mão o alcance ela, dando graça, dando estratégia para o crescimento da escola dominical. Nós oramos e atribuímos a Ti toda a glória, Pai, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que Deus abençoe sua vida e que a tua escola dominical cresça cada vez mais. Amém? Então vamos observar em primeiro lugar a capa da nossa revista. Então veja que a capa aí vai falar sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação. É interessante que nós temos aí a imagem da pomba, a pomba branca, que é um símbolo do Espírito Santo, e nós temos uma Bíblia, e em cima da Bíblia a revista EBD, ou seja, isso indica que o estudo da nossa revista desse trimestre aponta justamente sobre a pureza da palavra de Deus. É um estudo bíblico, é um estudo que advém das Escrituras Sagradas. Nós temos o comentarista dessa revista, que é o Ezequias Soares, e aí nós temos o sumário da nossa revista. São 13 aulas, uma mais maravilhosa que a outra. A primeira aula nós vamos estudar hoje sobre a pessoa do Espírito Santo. A segunda aula, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. A terceira aula, o batismo no Espírito Santo. A quarta aula, a atuação dos dons espirituais. A quinta aula, o fruto do Espírito, o eu crucificado. A sexta aula, santificação, comprometidos com a ética do Espírito. A sétima aula, cultuando a Deus com liberdade e reverência. A oitava aula, comprometidos com a palavra de Deus. A nona aula, vivendo o fervor espiritual. A 10ª aula, o Senhor Jesus cura hoje. A 11ª aula, comprometidos com a evangelização. E a 12ª aula, a urgência do discipulado. E finalmente fechamos o trimestre com a aula de número 13, voltados os olhos para a bendita esperança. Então vamos para a nossa primeira aula de hoje, a pessoa do Espírito Santo. O texto áureo está em Efésios capítulo 4, versículo 30, que diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. O texto áureo já nos informa uma verdade muito séria, falando da personalidade do Espírito Santo. E não entristeçais. Uma força, como alguns dizem que o Espírito Santo é, não pode se entristecer. Só pode se entristecer quem tem personalidade. Então, já no textuário, nós já temos uma dica de que o Espírito Santo se trata de uma
personalidade, de uma pessoa. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados para o dia da redenção. A verdade prática vai nos dizer que somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós pentecostais vivenciamos. Isso aqui é muito sério, porque se o Espírito Santo é uma pessoa, eu preciso que ele se revele a mim, assim como o Pai, assim como o Filho se revele. E nós temos uma dificuldade porque o Espírito Santo, ele não veio para falar de si mesmo, ele veio para falar do Filho, ele veio para glorificar o Filho e o Pai. E nós temos então que nos aproximar desse tema tão sagrado, tão santo, com reverência, com o coração inclinado para que Deus, em sua misericórdia e graça, se revele a mim e a você. O texto bíblico da nossa aula de hoje, a leitura bíblica em classe, está em João capítulo 14, versículo 16 ao 18, versículo 26 e capítulo 16, versículo 14. O texto nos fala assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Nós vamos ver o que é esse outro Consolador, tá, gente? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Glória a Deus. Versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João, capítulo 16, versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Para nos auxiliar nesse maravilhoso estudo, o comentarista de lições bíblicas adultos é o pastor Ezequias Soares. Ele é o líder da Assembleia de Deus em Jundiaí, presidente do Conselho de Doutrina da CGADB, presidente da Comissão de Apologética da CGADB, é graduado em Hebraico pela Universidade de São Paulo, mestre em Ciências da Religião pela Universidade Mackenzie, é também autor de diversos livros, entre eles Manual de Apologética Cristã, Heresias e Modismo e a Razão da Nossa Fé, todos publicados pela CPAD. Então, nós temos muita convicção de que essa revista ela tem um peso muito forte. Dado o currículo do pastor Ezequias Soares, nós temos convicção de que você vai sair com a sua fé mais robusta, mais estruturada, mais estabelecida. Eu concordo com o comentário do pastor Antônio Gilberto, em memória, que ele diz que a escola dominical é a maior escola teológica que nós temos, porque ela é grata, ela é profunda e ela abrange todas as faixas etárias. A escola dominical ela é o ambiente onde a palavra de Deus é disponibilizada à criança, o adolescente, o pré-adolescente, os juvenis, os jovens, os adultos, homens e mulheres. Então, não perca a oportunidade de se envolver com a sua escola dominical local. Nós sabemos que o número de canais que tem crescido na internet, publicando a palavra de Deus, é muito bom. E eu acredito que o nosso intuito aqui, não só o meu, mas de tantos outros comentaristas aí que tem no YouTube comentando a revista da IBD, não é fazer com que os inscritos, os alunos que nos acompanham pela internet, deixem de ir para suas escolas dominicais nas suas igrejas. Não é essa a intenção. A intenção é preparar, é formar, é contribuir com uma parcela pequena que seja. Mas a nossa presença aqui na internet não substitui a nossa presença física na igreja. É muito importante que você participe da escola dominical, frequente a escola dominical, ajude, participe, porque a igreja ela vai crescer, a igreja vai se tornar forte à medida que nós valorizamos a escola bíblica dominical. Vamos então agora entrar na lição propriamente dita. A introdução da nossa revista vai nos mostrar que o tema do presente trimestre é o pentecostalismo.
No seu aspecto bíblico, teológico e prático, os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito de Deus, mas suas características básicas é o batismo no Espírito Santo, qual os seus dons e manifestações, como a glossolalia, que é o falar em línguas, as profecias, as curas e as outras operações de maravilhas. A primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. Os pentecostais se destacam por essa dinâmica, né? De que o Espírito Santo continua atuando, os dons continuam sendo manifestos. Por isso o tema da revista vai nos falar sobre o verdadeiro pentecostalismo. Eu não quero falar mal de religião A ou B aqui, mas se o tema enfatiza o verdadeiro pentecostalismo, é porque existe o falso. Nós temos visto diante das mídias muita coisa que não é bíblica. O Espírito Santo continua atuando, os dons continuam sendo manifestos, porque Deus ele é soberano, ele pode agir em pontos específicos que ele queira. Mas o verdadeiro pentecostalismo não é isso que muitas vezes a gente vê aí na mídia, trazendo vergonha para o nome do Senhor. O verdadeiro pentecostalismo ele está muito associado ao fruto do Espírito, é tanto que nós temos uma aula específica sobre isso. É aquele ímpeto, aquele fogo, aquela chama que nos aviva em nossos cultos, mas que nos torna pessoas frutíferas na sociedade. Nós apenas não pulamos de alegria na igreja, nós não apenas saltamos de alegria na igreja por causa da manifestação do poder de Deus, mas isso é evidenciado na nossa vida, no nosso comportamento. Este é o verdadeiro pentecostalismo. Eu não acredito num avivamento que me faz pular no domingo, que me faz pular num dia de congresso, mas que quando passa esses momentos, a minha vida não condiz com o Deus que eu sirvo. Eu não consigo estender a mão para quem necessita, eu não consigo fazer boas obras, eu não consigo tratar bem a minha esposa, o esposo, os filhos, as filhas, o patrão. Então isso não é o pentecostalismo verdadeiro. O pentecostalismo verdadeiro é aquela pessoa que tem a sua alma cheia do Espírito Santo, mas que se cumpre na vida dele e dela aquilo que está em Atos capítulo 2, que a igreja crescia e permanecia na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Então o verdadeiro pentecostalismo, antes de tudo, ele é bíblico, ele é centrado na palavra de Deus. O avivamento dos pentecostais verdadeiros é aquele que nos aproxima da palavra de Deus, que põe sede no meu coração pela presença de Deus, que põe fome na minha alma pela palavra de Deus. Nem sempre ser pentecostal é simplesmente pular, rodar e saltar. Eu sou pentecostal, eu pulo, eu bato palma, eu falo em línguas, mas isso não evidencia tudo. O pentecostalismo não se resume a isso, porque se você parar para pensar, eu não consigo, pelo menos nos textos bíblicos, achar Jesus Cristo pulando, saltando, rodando ou falando em línguas estranhas. Pelo menos Jesus eu não vejo isso. E Jesus era a pessoa mais cheia do Espírito Santo. Jesus era tão cheio do Espírito Santo que quando ele falava, até crianças compreendiam e as autoridades ficavam emudecidas. Então não quer dizer que porque você é mais sossegado, mais quieto não quer dizer que você não tenha o Espírito Santo. O Espírito Santo se revela na minha e na sua vida nos momentos de tribulação e de crise. Quando alguém te fere e você consegue liberar o perdão. Quando alguém te faz o mal e você consegue retribuir com o bem. Essa é a característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Mas também o falar em línguas faz parte de tudo isso, e como nós iremos ver em outras aulas, como nós iremos ver, tudo isso é para a edificação do corpo de Cristo. Amém, gente? Vamos prosseguir então. O nosso primeiro tópico vai falar sobre a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Então perceba, em primeiro lugar, que a revelação do Espírito Santo, ele está associado à palavra de Deus. Eu conheço o que dele está escrito pela palavra, a Bíblia Sagrada.
Esse tópico é dividido em 3 subtópicos falando sobre o Espírito: a divindade do Espírito Santo, a personalidade do Espírito Santo e os atributos divinos do Espírito Santo. Vamos por parte, então, falar em primeiro lugar da divindade do Espírito Santo. A divindade do Espírito Santo se revela, primeiro, no batismo de Cristo e na forma batismal. Em Mateus capítulo 3,16, diz que assim que Jesus foi batizado, saiu da água, e naquele momento os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado em quem me agrado. Veja a trindade revelada aí. Primeiro, o Filho é batizado. Em segundo lugar, o Espírito Santo pousa. E em terceiro lugar, o Pai brada do céu: Este é o meu Filho amado. Na forma batismal, o Espírito Santo também está presente como participante da Trindade. Por isso, ele é divino. Mateus 28:19 diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele é divino, gente. A divindade do Espírito Santo está presente também em 2 Coríntios 3:17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. A versão que eu estou usando é a Nova Versão Internacional. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 ao 12 diz: Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Agora veja que Deus revela tudo isso que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que nem subiu ao coração do homem pelo Espírito. Versículo 10. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então veja, gente, que o Espírito Santo é Ele quem nos revela. Às vezes as pessoas falam assim: olha, o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para você. E nós glorificamos, mas algumas pessoas têm a percepção de que essas coisas se revelarão ainda no porvir. As pessoas imaginam que são coisas que ainda é inimaginável. De certa forma, sim, mas veja que o texto continua dizendo que o Espírito Santo já nos revelou. Deus já colocou no nosso coração o antegozo do céu. Eu ainda não fui ao céu, você também não foi ao céu, mas pela fé, pela palavra de Deus, nós conseguimos desfrutar, deleitar da promessa de que lá naquele lugar não haverá mais morte, choro, pranto ou dor, porque as coisas são passadas. Nós ainda não estamos lá, mas pelo Espírito Santo, o gozo, a alegria, a paz, a certeza do céu já repousa sobre o nosso coração. E isso só é possível pelo Espírito Santo de Deus, que é divino. Prosseguindo, nós vamos ver que o Espírito Santo, ele, para ser parte da Trindade, ele precisa ser uma pessoa. E uma pessoa divina, ele precisa ter personalidade, assim como o Pai. Então vamos para o nosso segundo tópico, onde nós vamos pensar aqui sobre a personalidade do Espírito Santo. O que é personalidade, então, em primeiro lugar? O Antônio Gilberto define que personalidade é o conjunto de atributos de várias categorias que caracterizam uma pessoa no seu aspecto psíquico. A personalidade consiste de intelecto, sensibilidade e vontade. Os três são também chamados de inteligência, afetividade e autodeterminação. Intelecto do Espírito. Veja que 1 Coríntios 2,11 fala: ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. Então ele tem intelecto.
Em segundo lugar, para você ter personalidade, você precisa ter sensibilidade. Da mesma maneira, o Espírito também tem sensibilidade, como a nossa própria leitura bíblica em classe, como o nosso próprio textuário nos revela. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ele tem sensibilidade. Ele também tem vontade. Isso faz parte da personalidade. 1 Coríntios 12:11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer, falando das distribuições dos dons espirituais. O Espírito Santo tem vontade. A intenção do Espírito Santo se revela em Romanos 8:27, e intenção está relacionada à vontade, e a vontade faz parte da persona, como nós estamos meditando aqui. Romanos 8:27 diz que aquele que sonda os corações, isso fala da onisciência, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, é a intenção, de acordo com a vontade de Deus. Então, como membro da unidade trina de Deus, o Espírito é, pois, uma pessoa, uma personalidade. Prosseguindo ainda falando sobre a personalidade, o Espírito Santo sente tristeza, como está lá em Efésios 4:29, que diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para a edificação dos outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o quais foram selados para o dia da redenção. E aí eu quero definir para você aqui o que seria a palavra torpe. A palavra torpe vem do grego, a palavra safros ou sapros, que significa palavra que se emprega para árvores de frutos podres e peixe podre. É o tipo de palavra que prejudica os ouvintes. Um cristão não pode ter uma boca suja, como está lá em Romanos 3:14. E quando o coração muda, a boca também deve mudar. O Espírito Santo é outro consolador. Mas antes de prosseguirmos, então a palavra torpe é uma palavra podre, é uma palavra que prejudica, é uma palavra que apodrece. Então, gente, se a boca fala daquilo que o coração está cheio, então nós não podemos falar palavras torpes, porque entristece o Espírito Santo de Deus. E isso é tão sério porque, dependendo daquilo que você fala para alguém que está perto de você, se o que você fala desagrada a pessoa vai embora. O cidadão vai embora. Dependendo do que as pessoas falam assim, no ambiente que você está, se aquilo te incomoda, você vai embora. Da mesma maneira, o Espírito Santo de Deus, se nós falamos palavras torpes que o desagrada, ele vai se retirar, ele vai se afastar. Não combina com o cristão falar palavras torpes. Então, o Espírito Santo, ele é um outro consolador também, como nós vamos ver. Em João 14, versículo 16, o Senhor Jesus Cristo diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. A palavra outro consolador vem do grego aí, aulos, que significa outro, porém da mesma espécie e essência. Jesus é o primeiro consolador, conselheiro, como está lá em Isaías 9:6 e Lucas capítulo 2, versículo 25 ao 32. O nosso terceiro subtópico vai falar dos atributos divinos do Espírito Santo. A Bíblia revela que todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou seja, metafísicos e naturais de Deus, o Espírito Santo, ele é onipotente no poder de milagres e prodígios, no poder do Espírito Santo. Romanos 15:19 diz que pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo proclamou o Evangelho pelo poder do Espírito Santo. E o poder do Espírito Santo é uma fonte de milagres. Mateus 12:28 e Atos 2:4. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus, como está em Mateus 12:28.
O Espírito conhece todas as coisas até a profundeza de Deus, também o coração humano. Isso fala da sua onisciência. Por isso, atributos divinos, certo? Ezequiel 11, 5. Então o Espírito do Senhor veio sobre mim e mandou-me dizer, assim diz o Senhor. É isso que vocês estão dizendo, ó nação de Israel, mas eu sei em quem vocês estão pensando. Veja que o Espírito Santo sonda também os pensamentos, as coisas do futuro. Isso é onisciência. João 16, 13 diz que, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará, veja, a toda a verdade, não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Atos 20, 22 e 23, o apóstolo Paulo falava que agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Veja que Paulo não sabe o que acontecerá, mas no versículo 23 ele diz que pelo Espírito Santo ele é avisado das prisões e sofrimentos que ocorreriam. E essas revelações ocorriam em todas as cidades em que Paulo ia. Então o Espírito Santo tem atributos divinos. Ele, o Espírito Santo, gente, ele tem atributo da eternidade, pois é chamado de Espírito Eterno, como está em Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo durante todo o tempo. É o Criador do ser humano e do mundo. O Espírito Santo participou da criação. Jó 33, 4. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Tito 3, versículo 4. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito 3, 5. Então veja que o Espírito Santo regenera e renova. A palavra de Deus apresenta de igual modo seus atributos comunicáveis, como santidade, verdade, sabedoria, dentre outros. O Espírito Santo, ele tem santidade e ele nos atribui também santidade. Romanos 15, 16. De ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. João 16, 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Veja que o Espírito os guia a toda a verdade. Logo, não combina com o crente que diz que é cheio do Espírito Santo, que vive na mentira, não está sendo guiado pelo Espírito. O Espírito Santo também é espírito de sabedoria. Efésios 1, 17. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria. Perdão, que espírito aí está com E minúsculo, mas é espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, espírito de sabedoria advém por meio de Deus. Então, nesse primeiro tópico, nós observamos a personalidade do Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo e de que forma ele comunica-se conosco através da santidade, através da verdade, através da pureza. O Espírito Santo de Deus, ele tem esse papel de nos santificar, de nos fazer entender a verdade da palavra, de nos fazer alguém que serve e ama a Cristo de todo o nosso coração. É muito importante que nós busquemos, então, o Espírito Santo, nos aproximar dele cada vez mais e agradá-lo, porque ele faz parte da Trindade, ele habita conosco e ele está trabalhando conosco. Não é à toa que ele é chamado de Consolador.
Ele é o outro Consolador. Como nós vimos, outro Consolador, a palavra vem de aulos, significa outro da mesma essência. Isso implica dizer que Jesus era o primeiro Consolador, como está lá, Isaías 9, 6, né? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Lá em Lucas 1, quando Simeão pega Jesus nos braços, ele vai estar ali no templo aguardando a consolação de Israel, e quando ele encontra Jesus, ele deduz que Jesus é a consolação de Israel. Então Jesus é o primeiro Consolador. Quando Jesus fala, se eu não for, outro Consolador não virá, e ele fala que quando eu for, eu enviarei outro Consolador, ele está dizendo que da mesma forma que ele atua, o outro aqui, porque existem duas palavras no grego para outro, héteros e aulos. Héteros é outro diferente. Por exemplo, um homem e uma mulher são diferentes. Agora, aulos é outro da mesma essência. Um homem, outro homem, da mesma natureza. Então, quando Jesus fala que outro Consolador virá, ele está nos informando que o Espírito Santo que virá terá o poder, a essência, a capacidade que o próprio Jesus tem. Então o Espírito Santo capacita, o Espírito Santo atua, o Espírito Santo dirige, o Espírito Santo exorta, o Espírito Santo consola. Ele é outro. Da mesma forma que Jesus atuou, da mesma forma que Jesus ensinou, da mesma forma que Jesus operou, o Espírito Santo também opera. E nós podemos ver isso na história dos apóstolos. Jesus curou, os apóstolos curavam. Jesus ensinou, os apóstolos ensinavam. Então, da mesma forma, é o outro Consolador que nos consola da mesma essência, da mesma forma. A palavra paracleto, para consolador, para conselheiro, a palavra paracleto, ela é dividida em duas partes, para e kaleo. Kaleo é o verbo estar ao lado para ajudar. O Espírito Santo, ele é tanto advogado, o paracleto é tanto aquele que está ao nosso lado, numa audiência diante de um juiz, julgando a nossa causa e intercedendo por nós, como também é aquele que nos ajuda a carregar um pesado fardo. Então, veja que o Espírito Santo atua na nossa vida de forma tão sublime que até nas nossas orações, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, porque nem orar sabemos orar como convém, mas o Espírito nos ajuda até em oração. Ele intercede as nossas orações. Às vezes você ora dizendo que quer parar e o Espírito Santo diz, não, ele não quer parar, ele precisa de força, e você desiste de desistir e continua, e vai fazendo a obra de Deus. O Espírito Santo está atuando. Como também ele é aquele que intercede por nós. Ele nos ajuda a carregar o fardo pesado, mas também nos consola, nos defende, julga a nossa causa. Então ele é um outro Consolador, ele é divino. Espero que você esteja entendendo até aqui. A aula está um pouco corrida por causa da indicação dos livros, então ela vai se estender um pouquinho, mas vamos comigo até o final, que eu tenho certeza que está sendo bênção. Se ainda você não deixou seu joinha, aproveita esse tempo aí para você deixar um joinha e o nome de Deus vai ser glorificado. Amém? Vamos então para o nosso tópico de número 2, onde nós vamos estar falando sobre o Espírito Santo e Jesus Cristo. Esse tópico é dividido em 4 subtópicos. Nós vamos falar sobre pericorese. Que palavra estranha é essa, hein, gente? É quase uma língua estranha, né? O segundo subtópico, nós vamos estar falando sobre Ele me glorificará, João 16,14. O subtópico 3, o efeito prático da pericorese. E em quarto lugar, vamos falar do Espírito Santo consubstancial com o Filho. Preparado? Então vamos lá. Pericorese. O termo pericorese é um termo teológico desconhecido no meio evangélico que expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas da Trindade uma na outra. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às duas outras. A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos e é eterna. Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo existisse, João 17,5. E em outro momento ele diz a Filipe,
Não crês tu que eu e o Pai somos um e que o Pai está em mim? João 14:10. O Espírito está também nessa trindade em 1 Coríntios 2, 10 e 11, nós já vimos isso. Então, o Espírito Santo, ele está no Antigo Testamento como alguém que faz parte da trindade. Vamos agora pensar um pouquinho sobre isso. Trindade no Antigo Testamento. Deus no Antigo Testamento é um só Deus que se revela pelos seus nomes, pelos seus atributos e pelos seus atos. Mesmo assim, o Antigo Testamento lança alguma luz sobre a pluralidade, uma distinção de pessoas na deidade. Quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança, Gênesis 1:26. Deus não poderia estar conversando com anjos, tá, gente? Nessa passagem. Ou com outros seres não identificados, pois o versículo 27 de Gênesis 1 fica evidente que se refere à criação do homem, porque é a imagem de Deus. Ou seja, Deus só poderia estar falando com alguém semelhante a ele. O contexto indica uma comunicação interpessoal divina que requer uma unidade de pessoas na divindade, na deidade. Tudo bem? Ainda, o profeta Zacarias lança muita luz sobre o assunto ao falar em nome de Deus a respeito da crucificação do Messias. Observe comigo Zacarias 12, versículo 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo o primogênito. Esse texto é um texto escatológico, fala da volta de Jesus, mas a ênfase aqui não é essa. Então vamos focar no que o texto nos informa aqui. Fica claro que o único Deus verdadeiro está falando na primeira pessoa. Quando ele fala assim, sobre a casa dos habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito de graça e olharão para mim, com referência a ter sido traspassado, mas ele mesmo faz a mudança gramatical da primeira para a terceira pessoa, quando ele se refere a ele, e chorarão amargamente por ele, com relação aos sofrimentos do Messias, pelo fato de ter sido traspassado. A revelação da pluralidade de Deus fica bem evidente nesse texto bíblico. O Espírito como parte da Trindade no Novo Testamento. Jesus reivindica plena divindade para o Espírito Santo, quando ele roga ao Pai que ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Ao chamar o Espírito Santo de aulos paracleto, como ajudador do mesmo tipo que ele, como nós acabamos de falar, Jesus afirmou que tudo quanto pode ser afirmado a respeito da sua natureza pode ser dito a respeito do Espírito Santo. Por isso a Bíblia dá testemunho da divindade do Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade. Veja que o Pai é nosso santificador, Jesus é nosso santificador e o Espírito Santo também é nosso santificador. 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse texto, quem santifica é o Pai. Agora 1 Coríntios 1:2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Veja que agora é Cristo quem santifica. E chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Agora Romanos 15:16, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. É isso que significa pericorese, tá, gente? Pericorese significa dizer que a Trindade está unida, que eles trabalham com o mesmo propósito e ambos são divinos. Tudo bem? Espero ter sido claro e ter contribuído nessa parte que é um pouquinho complicada, mas com calma a gente chega lá. O nosso segundo subtópico vai falar que o Espírito Santo veio para glorificar Jesus. Vejamos. Ele me glorificará. O parágrafo da revista destaca que houve época em que nós, assembleanos, alguns questionavam a adoração ao Espírito Santo. O argumento era baseado numa interpretação equivocada das palavras de Jesus. Glorificará por receber o que é meu.
João 16,14. Ainda hoje é comum ouvir alguém dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado porque é ele que glorifica a Cristo. Segundo o Ezequiel Soares, que é o comentarista da revista, ele diz que tal argumento é equivocado, pois o Pai glorifica também o Filho, em João 17,5, e nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado. Se o Espírito é de Deus, logo pode ser adorado, do contrário seria um Deus de segunda categoria e isso não existe na fé cristã. O Espírito Santo não vem para glorificar a si mesmo, mas para glorificar Jesus. E aí uma dica, se quisermos saber se uma pessoa está cheia do Espírito Santo, basta examinar se ela está vivendo uma vida cristocêntrica. O propósito do ministério do Espírito Santo é exaltar Jesus, anunciá-lo e torná-lo conhecido. Nós, como cristãos cheios do Espírito Santo, devemos viver em todos os sentidos para a glória de Deus. Como fala lá em 1 Coríntios 10:31. Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Se o Espírito Santo tem essa função, esse papel de trazer glória para Cristo, quanto mais eu e você. Então, se nós estamos cheios do Espírito Santo e cheias do Espírito Santo, a nossa missão principal é glorificar a Deus. Seja na pregação, seja no louvor, seja nos atos de misericórdia, seja nos relacionamentos, nós devemos viver para a glória de Deus. Amém, gente? Esse é o nosso papel como pessoas cheias do Espírito Santo. Nosso terceiro subtópico, efeito prático da pericorese. A verdade é que quando expressamos no culto glória a Deus, o Filho e o Espírito Santo são glorificados no seu louvor. Da mesma maneira, quando damos glória a Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão sendo também glorificados juntamente, como está lá em Apocalipse 5, versículos 6 e 13. De modo que a declaração do artigo de fé 27 do credo de Atanásio, tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada. Está fundamentada nas Escrituras, tanto faz adorar Jesus separadamente ou a qualquer outra das pessoas da Trindade, como adorador da Trindade. E o nosso quarto subtópico, consubstancial com o Filho. Consubstancial quer dizer da mesma substância. O Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador e o identifica com o Espírito Santo, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. João 16:26. O Filho é consubstancial com o Pai, João 10:30, eu e o Pai somos um, Jesus afirmou, da mesma forma que o Espírito é consubstancial com o Filho, Romanos 8:9. Jesus disse que o Pai vos dará outro Consolador. Agora vamos entender esse negócio aqui, porque João 15:26 fala que Jesus envia o Espírito, e João 14:26 fala que o Pai envia o Espírito. Afinal, quem envia? Vamos ver? Mas quando vier o Consolador, veja que é Jesus que afirma, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar. Aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Aí o Pai, em João 14:26, Jesus fala, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Afinal, quem envia? O Pai ou o Filho? Nós podemos entender, mais ou menos assim, que o versículo 26, Jesus enviará da parte do Pai, porque o Espírito provém do Pai. Ou seja, mesmo o texto dizendo que Jesus trouxe, o Espírito advém do Pai. E em João 14:26, o Pai enviará no nome do Filho. Jesus trouxe da parte do Pai. Ou seja, o Pai mandou através do Filho o Espírito Santo. Gente, é muito interessante nós notarmos que o Espírito Santo, sendo divino, sempre esteve presente, mas só com a ascensão de Jesus ele se torna em um ato de graça disponível a todos, como está em Joel 2:28 em diante. Se você pegar a Bíblia e estudar ela, você vai ver que existem dispensações e existem 3 dispensações específicas. Mesmo a Trindade trabalhando em unidade, quando você pega principalmente o Antigo Testamento, nós estamos falando de 3 dispensações específicas. A dispensação do Pai,
a dispensação do Filho e a dispensação do Espírito, ainda que todos trabalhem em harmonia. Tudo bem? É muito cauteloso e é muito importante que você entenda isso. Mas quando nós pegamos principalmente a parte inicial da Bíblia, nós vemos que quem atua principalmente é o Pai. Nós vemos o ministério do Pai. O Filho aparece ali em um ato teofânico, ali como o anjo do Senhor. Nós vimos isso em aula passada, o que é teofania, na última aula falando sobre Jó. Mas a ênfase não é essa. Então o Pai, ele se manifesta ali até a encarnação do Filho. Quando o Filho nasce, Jesus Cristo nasce, você pode perceber que a dispensação especial passa a ser a dispensação do Filho. O Pai está atuando através do Filho. É Jesus quem fala, é Jesus quem cura, é Jesus quem cumpre a obra. Então tem o tempo de atuação do Filho, onde ele é o centro, onde a obra, o foco das Escrituras está no Filho. E a terceira dispensação é a dispensação do Espírito, que é quando Jesus Cristo sobe ao céu e o Espírito Santo desce em Pentecostes. Aí a atuação começa a ser evidenciada pelo Espírito Santo. Então nós temos 3 dispensações específicas. Com isso, eu não quero dizer que o Espírito Santo não está presente em nenhuma das áreas. Tanto no Antigo Testamento, quando o Pai é a evidência, o Filho está lá e o Espírito também está lá. Da mesma forma que quando o ministério de Jesus se inicia, o Pai está lá e o Filho também está lá, mas a ênfase principal é o Filho. Da mesma forma, agora, no tempo da igreja, nesse período em que o Espírito Santo veio, o Pai continua atuando, o Filho continua presente, mas a pessoa principal e central é o Espírito. Logo, nós precisamos voltar os nossos olhos com amor, com reverência, com paixão, com desejo, para aprender mais sobre o Espírito Santo, porque a ênfase agora é Ele. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo e fala por nós, em nós e através de nós. Então o Espírito Santo sempre esteve presente. Amém? Daí ele ser consubstancial com o Filho, assim como o Filho é consubstancial com o Pai. Prosseguimos então para o nosso último tópico. O Espírito Santo age no mundo e no ser humano. E aí tem um subparágrafo que diz que a atuação do Espírito Santo não se restringe aos corações humanos. Ele age sobre a criação inteira. Ele atua no mundo e na igreja. Sua ação é ampla na vida humana, no passado, no presente e no futuro. Então nós vamos ver o Espírito Santo atuando no mundo, no plano divino da salvação e na vida humana. O Espírito Santo atuando no mundo. Sua atuação é visível a começar pela criação e a preservação do planeta Terra. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1:2. A ação dele não ficou somente na ordem cósmica do universo. Ele continua como mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. Ele envia o teu Espírito e são criadas, e assim renova a face da terra. Salmo 104, verso 30. As 3 divinas pessoas da Trindade são coeternas e iguais entre si, mas em suas operações concernentes à criação e à redenção, Deus o Pai planejou a criação de tudo. Efésios 3:9. Deus o Filho executou o plano criado. Tá aí as bases bíblicas, João capítulo 1, versículo 3, Colossenses, Hebreus. E Deus, o Espírito Santo, vivificou, ordenou e pôs todo o universo em ação. Ou seja, o Pai domina, o Filho realiza e o Espírito Santo vivifica, preserva e sustenta. Na redenção da humanidade, o Pai planejou a salvação no céu, o Filho consumou na terra e o Espírito Santo realiza e aplica essa tão grande salvação à pessoa humana. Em segundo lugar, o Espírito Santo age no plano divino da salvação, nosso subtópico de número 2. Em primeiro lugar, foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel e inspirou os profetas. Nós temos isso na primeira epístola de Pedro e na segunda epístola de Pedro, ambas no capítulo 1.
Sua presença está em toda a história dos antigos hebreus, como os 70 anciãos auxiliares de Moisés e dos demais heróis de Israel, como Otniel, Gideão, Sansão, Davi, entre outros. E em terceiro lugar, o Espírito é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo, embora tal experiência não seja reconhecida ou identificada no início, pois é Ele quem nos leva a Cristo. 1 Coríntios 12, versículo 3. E em terceiro lugar, o Espírito Santo age na vida humana. O Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito, e essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Atos 2, 1 ao 8. Essa descida foi para que ele ficasse conosco para sempre. Foi promessa de Jesus para a dispensação da igreja, João 14, 16. Nos dias atuais, o Espírito Santo continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito e das manifestações dos dons espirituais. E se as obras falam de esforço, obras da carne, o fruto fala de algo natural. As obras da carne são resultado do nosso labor. O fruto do Espírito é a realização do Espírito em nós. Uma obra é algo que o homem produz por si mesmo. Um fruto é algo que é produzido por um poder que não é dele mesmo. O fruto do Espírito tem origem sobrenatural, crescimento natural e maturidade gradual. Amém, gente? Olha que imagem linda aí. A imagem de um pé de laranja, cheio de laranja. De longe, você já conhece que é um pé de laranja. Pelos frutos, você conhece a árvore. Chegamos, então, na conclusão da nossa aula. Eu já quero ler para você e fazer minhas considerações aqui. As informações sobre o Espírito Santo são abundantes. Procuramos apresentar um estudo preciso e compreensivo. Os pontos principais da doutrina pentecostal são temas das lições que se seguem. É importante, por enquanto, saber que o estudo sobre o pentecostalismo é o estudo sobre o Espírito Santo. E estudar o Espírito é estudar sobre Deus e o seu relacionamento conosco em Cristo. Ufa! Chegamos ao fim, gente. A aula bem puxada, né? Começamos assim bem, com a aula bem robusta, com bastante conteúdo aí para você. E não se esqueça, tá bom? Os slides dessa aula vai estar disponível aí no canal do Telegram. Entra lá e baixa, tá bom? Deixa o seu like, compartilha para mais pessoas e vamos fazer esse canal crescer para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E esse tema, como outro, foi muito maravilhoso e essencial. Diante de tantas especulações sobre a volta de Jesus, sobre os sinais, nova ordem, uma série de fatores que nós temos visto que em alguns casos coloca medo, temor no coração das pessoas, eu fico com a frase do A.W. Tozer. A.W. Tozer diz que nós, ao invés de ficarmos discutindo sobre a volta de Jesus, será que ele volta antes da tribulação? Será que ele volta depois da tribulação? Nós devemos gastar o nosso tempo aguardando ele, estudando sobre ele, orando a ele. Então, não vamos gastar tempo com essas coisas, porque diante de tudo isso, vem uma lição até nós falando sobre o Espírito Santo. Porque independente da volta de Jesus ser antes da tribulação ou depois da grande tribulação, o que nos fará vencer em ambos os casos é estarmos cheios e cheias do Espírito Santo, aguardando o Senhor Jesus, como as virgens prudentes aguardavam o noivo com azeite em suas vasilhas e lamparinas. Que Deus abençoe sua vida e que te encha do Espírito Santo, que você seja tomado pelo Espírito Santo, que Ele fale ao seu coração, que você sinta a alegria do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por ter nos dado a graça de chegarmos até aqui. Senhor, eu oro do fundo do meu coração pedindo que o Senhor aplique tudo que foi transmitido aqui ao coração desse irmão e dessa irmã, que essa aula possa de alguma forma ter acrescentado alguma coisa
na preparação da aula desse irmão e dessa irmã, que será transmitido na EBD, onde ele leciona ou onde ele simplesmente é aluno ou aluna. Pai, nós estamos aqui aprendendo sobre o Teu Espírito Santo. E eu oro, Senhor, pedindo que o Senhor nos encha com o Teu Espírito Santo. Eu oro pedindo que a Tua graça nos envolva e que nós sejamos fortalecidos pelo poder que vem do alto. Pai, essa é nossa oração, no nome de Jesus. Ser conosco, Pai. Amém. Deus abençoe sua vida. Um beijo fraterno no seu coração e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.